Olá, pessoal. Sou Túlio Franco, professor aqui na disciplina Trabalho de Campo Supervisionado 2. E junto com as professoras Jaqueline Lobato, Lúcia Mourão, Maria Inês, Marlene Merino, nós vamos discutir o processo de trabalho em saúde com foco na atenção básica, reconhecendo, por exemplo, o contexto da pandemia de Covid-19. Essa, para nós, é que é a questão mais importante. E o que nós temos para discutir em relação à Covid-19, processo de trabalho? Eu gostaria de começar falando deste cientista social, Boaventura Souza Santos, da Universidade de Coimbra. Enquanto todos nós estávamos tentando entender o vírus, compreender o seu comportamento e as defesas necessárias para nos protegermos dele, o Boaventura soltou um livro no início de 2020 dizendo o seguinte: o vírus é um pedagogo. Então ele deu o título no livro de A Cruel Pedagogia do Vírus. O que ele vem falar para nós? Ele vem falar que nós temos muito que aprender com o vírus. O vírus, pela novidade que apresenta, por ter criado uma pandemia e pela magnitude e complexidade de uma pandemia, nós temos que observar essa experiência, observar o comportamento do vírus, observar o comportamento das comunidades, formas de proteção, observar os trabalhadores da saúde, como estão agindo, para aprender com essa experiência. Ou seja, não adianta a gente vir com nossas verdades na frente, porque a novidade que se apresenta é muito grande. Então, nós temos que aprender com ela, aprender com a experiência, para então nós conseguirmos superar, nos organizarmos, definir as proteções, definir as formas de cuidado. Então, esse é um aprendizado importante. Nós entendemos que, por mais que a gente saiba alguma coisa, nós temos sempre algo a aprender, sobretudo na saúde, que a saúde é sempre surpreendida por acontecimentos inusitados, sejam grandes acontecimentos como a pandemia, ou sejam acontecimentos no dia a dia, no cotidiano, na unidade de saúde, na equipe. Essa é a primeira questão, o primeiro ensinamento importante, né? E seguindo, olha, a gente viu que muitas iniciativas foram tomadas no âmbito da gestão do cuidado à pandemia. Mas eu diria o seguinte, que a gestão do cuidado, houve também uma gestão de autoproteção. As próprias pessoas começaram a tomar iniciativas da forma como elas achavam que deveriam ser tomadas, eram orientadas. Então, aqui vocês vão ver, nós temos aqui acima e à esquerda uma figura de índios, indígenas, que estão, de alguma forma, cercando e bloqueando o seu território para se proteger. Isso foi uma forma da comunidade se auto-organizar para proteção e cuidado de si mesma. Nós vemos aqui do lado uma faixa numa comunidade da periferia de uma cidade, falando da precariedade do abastecimento de água e convidando as pessoas a compartilhar a água. Olha só que interessante, um gesto de solidariedade e generosidade. Aliás, a gente vai observar que nas comunidades a pandemia trouxe muita solidariedade. As pessoas se uniram em torno do objetivo comum, que é se proteger. Nós temos aqui um cartaz que foi feito pela própria entidade que organiza as pessoas que moram em favelas. Aqui embaixo, esse cartaz ele vai instruir as pessoas, orientar a como se cuidar durante a pandemia para se defender do vírus. E nós vemos aqui, do outro lado, uma experiência de teleassistência. Uma pessoa está no vídeo, a outra está na frente do computador, e nós podemos verificar que ali existe uma comunicação, uma consulta, orientação, monitoramento, ou o que seja, por acesso remoto de um profissional de saúde com o usuário. Então, são todas iniciativas que ganharam grande projeção na pandemia. Muitas outras iniciativas tiveram também, seja do serviço de saúde, comunidades, pessoas, trabalhadores. Então, nós estamos entendendo que a pandemia trouxe muitas novidades.
observar bem, observar com cuidado, leva a aprendermos coisas novas, não é? Então, nós vamos, na nossa discussão aqui, focar na experiência de teleassistência, que é uma experiência importante, ela já havia já há algum tempo no serviço de saúde, mas eu diria que na atenção básica ela conheceu uma grande expansão e na atenção básica usada assim para a assistência direta ao usuário, na escala que foi, é algo inusitado, algo inovador e que veio para ficar, com certeza. Então, vejam bem, nós podemos ver aqui inicialmente uma relação de algumas necessidades no cuidado das pessoas, mesmo no contexto do enfrentamento da pandemia, as necessidades de cuidado das pessoas que já eram atendidas e assistidas e cuidadas pela unidade básica de saúde, pela atenção primária, ela continuou. Ou seja, houve um grande surto de Covid-19, mas as pessoas que tinham hipertensão, diabetes, gestantes, prevenção ao câncer, programa de imunização de crianças, seguir o seu desenvolvimento, crescimento, tudo isso era preciso continuar funcionando. Então, esse era o primeiro grande desafio que a atenção primária teve, os trabalhadores tinham, é continuar funcionando tudo e atender aquela avalanche de Covid-19. Então, era necessário aumentar a escala de atendimento. Era necessário, ou seja, como manter esses usuários conectados para que eles não piorassem, porque se não tivesse continuidade do cuidado, possibilidade de estar assistindo esses usuários com doenças crônicas, em condições crônicas nos territórios, eles poderiam piorar, eles poderiam ter necessidade de urgência. Então, era necessário continuar. Como fazer isso? Diante da enorme demanda da Covid, né? Outra coisa, fazer isso e, ao mesmo tempo, reduzir o tráfego dos usuários do território. Olha que desafio. Atender Covid, atender usuários que já estavam assistidos pela unidade, reduzindo o tráfego de usuários e de trabalhadores no território para se proteger, porque, afinal, o isolamento social é a grande arma que a gente tem para nos defendermos do vírus. Então, a continuidade do cuidado habitual, orientação para prevenção à infecção do novo coronavírus. É preciso continuar orientando as pessoas e, sobretudo, a ensinar para elas como se defender da Covid-19. Outra questão, gente, é que a Covid-19 ela trouxe para as comunidades muito medo, insegurança, certa angústia diante de tudo que estava acontecendo, um sentimento de estar ameaçado, mas não saber exatamente como se defender. Tudo isso leva a sentimentos de angústia, uma certa melancolia, tristeza. Ou seja, é algum grau de sofrimento mental, a população começa a precisar de ter uma escuta, a precisar falar, a precisar estar bem informada e bem orientada sobre tudo que está acontecendo. Uma comunidade bem informada e bem orientada é um grande aliado do serviço de saúde, porque ela aprende a se organizar, aprende a se cuidar, né? E ela vai ser mais segura, vamos dizer assim, em relação aos seus próprios problemas. Então, era necessário continuar escutando, orientando e informando bem a população. Proteção da equipe de saúde, eu já falei, e manutenção do vínculo. Os usuários fazem vínculo com as equipes da atenção básica, porque ela é a sua referência, está ali próximo do território, tem já uma história de convivência e relacionamento para o cuidado da saúde, é necessário manter esse vínculo. Então, como fazer tudo isso, manter em funcionamento e, ao mesmo tempo, cuidar da pandemia de Covid-19 e da enorme demanda que apareceu com ela? Uma solução que apareceu foi o telecuidado, vamos dizer assim. O que é o telecuidado? É toda atividade de cuidar das pessoas, desde que esse cuidado seja feito por acesso remoto de um profissional para aquele usuário. Então, eu posso dizer que existem vários tipos de telecuidado. A telemedicina, que existe há muito tempo, prontuário eletrônico,
a teleorientação, telemonitoramento, teleacolhimento, enfim, várias possibilidades. Todas elas é de acesso remoto? Bom, é acesso remoto, é telecuidado. E tem uma regulamentação, inclusive, legal, lei federal, Conselho Federal de Medicina, que regulamenta isso. Com a pandemia, então, o telecuidado e as suas diversas formas de ação, de atividade, de conceitos, se torna uma alternativa para que profissionais possam aumentar o contato com usuários, aumentar a escala de atendimento, sem aumentar muito esse esforço, né? Então, o telecuidado, ele possibilita um contato mais cotidiano com a população, fazer uma escuta, escutar um problema, orientar a população, saber da sua angústia naquele momento, resolver, e até leitura de exames e orientação de onde ir para agendar procedimentos e tal. Eu vi que isso foi feito, né? Por telecuidado, consultas e tudo mais. Uma coisa importante de se observar: o telecuidado, o acesso remoto ao paciente para assistência, ele não é substitutivo de um trabalho presencial. Ele é complementar, ele é agregado, né? Mas ele não substitui o trabalho presencial. Então, inúmeras coisas são resolvidas por teleatendimento. Inúmeras. Mas vai sempre ficar alguma que é necessário a visita presencial para resolver o problema, e isso está no campo de discernimento do profissional de saúde, né? E os protocolos que vão contribuir para esse profissional se orientar para tomar decisões. É preciso lembrar sempre que as ferramentas de telecuidado, elas são equipamento e não vão prescindir nunca, não dispensa nunca a mediação de um profissional de saúde para acolher, conversar, interpretar a informação que as pessoas estão trazendo, orientar, né? Então, importante isso, nada substitui o trabalho humano no campo da saúde, importante saber. Aqui eu trouxe diversas ilustrações de diferentes formas de telecuidado, né? A gente tem aqui em cima, pode ser um médico, enfermeiro ou outro profissional de saúde interagindo por um notebook com uma usuária. Nós temos também em cima uma situação muito vista agora na pandemia, quando o usuário está internado, ele não tem condições de encontrar a família, o profissional de saúde traz a família através do vídeo, né? E isso é terapêutico, isso dá um estado de bem-estar, de conforto, poder falar com a família mesmo que fosse através de um vídeo. Nós temos embaixo, possivelmente, um médico, um enfermeiro, com uma criança indígena, fazendo uma teleconsulta, interconsulta. A interconsulta, por acesso remoto, ela é feita dessa forma. Ele está presencialmente com a criança e é possível ver uma outra pessoa, possivelmente um médico na tela, e ele pode ser um médico generalista que está fazendo interconsulta, que significa que tem um outro médico interagindo na consulta, possivelmente um especialista, que é também um procedimento muito comum, interconsulta entre profissionais. Um generalista e um especialista é muito comum, um recurso importante para a resolutividade do serviço. E depois a gente tem aqui uma mãe com seu bebê interagindo no notebook com um profissional de saúde. Enfim, diversas modalidades, existem inúmeras outras, apenas para ilustrar algumas possibilidades de telecuidado. E quais são os impactos no processo de trabalho, né? A gente vai ver aqui, inicialmente, o telecuidado, nas suas diversas formas, ele significa uma incorporação de novas tecnologias ao processo de trabalho no campo da atenção básica. Como eu já disse, essa nova tecnologia não substitui o trabalho humano, a interação do profissional continua sendo absolutamente fundamental, mas isso impacta no seu processo de trabalho, ou seja, ele precisa entender das ferramentas de acesso remoto ao usuário, como pode ser usada, em que condições deve ser usada, enfim, que protocolo se deve observar, né, no sentido desse uso,
como, por exemplo, os horários de chamada, a confiabilidade, a confidencialidade dessas conversas, não expor as pessoas, não falar com ela usando o seu equipamento quando estiver em grupo, quando estiver numa sala com outras pessoas, mas reservar um espaço, né, para que possa ser feito a consulta, a orientação, a escuta, reservando aí a privacidade da pessoa. Organização da jornada híbrida para atendimento presencial e remoto. Isso é uma novidade que surgiu também com o telecuidado, ou seja, a jornada de trabalho das pessoas que fazem o teleatendimento, vamos supor, enfermeiras e médicos e médicas, essa jornada ela é dividida entre uma parte da jornada de trabalho presencial e outra parte de trabalho remoto. Isso é uma novidade, certamente terá repercussões assim na organização do trabalho, inclusive na regulação do próprio trabalho. Há uma variedade de recursos e possibilidades que vão definir vários formatos de telecuidado, desde sistemas mais sofisticados, que você tem plataforma dedicada ao telecuidado e que você tem aplicativos dirigidos especificamente para o telecuidado, sistemas de monitoramento remoto online bastante avançados, né? Nesse sentido, dá para monitorar o paciente ao mesmo tempo assim que os dados são transmitidos. Até você tem o uso, que foi bastante difundido, inclusive, de certas plataformas já disponíveis, como, por exemplo, o WhatsApp. Ele foi bastante utilizado, é bastante utilizado por agentes de saúde e outros profissionais para fazer escuta do paciente, orientar, fazer leitura de exame, por exemplo. Pesquisa que a gente fez, o WhatsApp foi extremamente útil nesse processo de pandemia para atender e assistir aquelas volume de pessoas com morbidades que já eram assistidas na unidade de saúde, que com a pandemia, no pico da pandemia, não tinham possibilidade de se deslocar. E isso garantia uma continuidade do cuidado que é absolutamente fundamental para que elas não piorem, que elas continuem se cuidando. Eu vou passar, então, uma experiência aqui bastante interessante do programa Atende em Casa Covid-19 no município de Recife. Então, vou passar para vocês aqui uma fala das pessoas que coordenam esse programa, que vocês tenham uma exata noção. E depois nós voltamos a conversar mais sobre ele. Quando uma pessoa está em casa com sintomas de gripe, como por exemplo, apresente febre, dor de cabeça, tosse, coriza, dor no corpo, cansaço, que pode ser um caso suspeito da Covid-19, ela pode entrar no aplicativo Atende em Casa Covid-19, faz um cadastro com suas informações, responde a um questionário onde ela fala de sintomas, do que ela está sentindo, ela fala de doenças anteriores e até de alguns sinais de alerta. Através desse questionário é gerada uma classificação de risco. Dependendo da classificação de risco daquele paciente, ele pode ser encaminhado a uma teleorientação por videochamada com um profissional médico ou enfermeiro, ver se o paciente tem algum sintoma de alerta ou de gravidade, para só então encaminhar esse paciente a uma unidade de saúde. Então, vocês podem observar por esse programa de Recife, o Atende em Casa, que ele... Voltar aqui para a nossa... que é um programa absolutamente interessante, feito pelo Sistema Único de Saúde de Recife, feito pela própria rede de Recife. E aqui tem uma pequena definição do Atende em Casa. A ferramenta possibilita a classificação de risco. O que ela disse, classificação de risco, você faz a escuta da pessoa,
Então, você já infere o problema de saúde que ela tem e qual é o risco que ela tem. Por exemplo, se você vai estar escutando um problema de Covid, o marcador importante para a gravidade é falta de ar, que pode significar uma baixa saturação. Esse é um marcador importante para decidir se ela continua em casa esperando ou se ela deve buscar atendimento de emergência, por exemplo. Não é? Então, isso é a classificação de risco, você, a partir de uma escuta que você faz na teleconsulta, né? Nesse programa do Atende em Casa. Caso necessário, nos casos mais graves, permite uma chamada de vídeo para um teleatendimento, feito por enfermeiros ou médicos. O aplicativo pode ser baixado e acessado por meio do smartphone ou computador. Então, tem uma escuta prévia, faz uma classificação de risco, é caso de maior gravidade ou possivelmente maior gravidade, faz, então, o teleatendimento. Né? Então, o objetivo do Atende Casa é oferecer acolhimento aos usuários na sua experiência de adoecimento por meio de teleorientação, telemonitoramento e teleacolhimento. Então, veja que todos são tipos de telecuidado, porque é de acesso remoto ao paciente. Um orienta, o outro monitora uma pessoa que já está sendo acompanhada. O outro acolhe, aquele primeiro contato que a pessoa busca o serviço, né? Busca o Atende em Casa. Ele impacta, obviamente, no apoio ao usuário, na gestão do trabalho. A gestão do trabalho ele modifica, como, por exemplo, eu já disse aqui, está anotado aqui novamente, a instituição da jornada híbrida de trabalho dos profissionais, que é uma novidade. Não é? Outro impacto importante da Atende em Casa, que com a pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde do grupo de risco, ou seja, acima de 60 anos, ou que eventualmente tem alguma morbidade, eles foram dispensados de serviço porque era grupo de risco. Mas com o Atende em Casa, todos esses profissionais puderam voltar ao trabalho, trabalhando de casa, fazendo o teleatendimento. Então, vocês imaginam que houve a recuperação de uma força de trabalho importantíssima, fazendo falta, inclusive, com essa possibilidade que se abriu, aumentando, portanto, a capacidade de atendimento do serviço. Então, essas são as últimas observações, apenas para lembrar, né, de que nós estamos numa pandemia que não acabou. A pandemia está em curso ainda, então nós já aprendemos muito com o vírus, já aprendemos muito com a experiência de viver a pandemia, a experiência de cuidar das pessoas, de se relacionar com outros profissionais de saúde, de trabalhar virtualmente, mas tem muito ainda por aprender, então é necessário continuar com os sensores, né, bastante aguçados para nós absorvermos o máximo dessa experiência e aumentar a nossa capacidade de prática de cuidado no contexto da pandemia de Covid, mas também fora dela, porque tudo que se aprender no contexto da pandemia são novas práticas, novas tecnologias de cuidado, novas formas de cuidar que vão ser incorporadas definitivamente ao serviço, como, por exemplo, o telecuidado. Então, há muito a ser desenvolvido ainda. Aqui as referências, especialmente o pessoal que tem estudado e escrito sobre a experiência de Recife e o livro do Boaventura Souza Santos. Era isso que eu gostaria de trazer inicialmente, essa primeira abordagem sobre as inovações que nós podemos aprender no contexto da pandemia, e nesse caso específico de telecuidado, é apenas para nós abrirmos essa discussão e eu espero que vocês possam continuar lendo os textos que foram ofertados na disciplina e continuar esse debate aí no restante das nossas aulas aqui nessa matéria, nesse eixo. Muito obrigado, um grande abraço.